Luiz, voltando aqui, estamos recebendo na nossa bancada aqui o doutor Edemundo Dias. Doutor Edemundo Dias, que é pastor, que é advogado, que é especialista em direito penal, é delegado, usa o termo, é aposentado ou reformado? Aposentado. Aposentado, né? E hoje tem um escritório maravilhoso de advocacia, mas também é da OAB, né? É da Comissão de Segurança Pública da OAB. E, entre outras, muitas funções que ele tem, escritor, doutor, pastor, prazer receber o senhor aqui, mais uma vez. Prazer, Davidson, estar aqui com você, com seus telespectadores, privilegiados de terem você aí como âncora desse programa, que já é um sucesso. E é o primeiro do ano? É o primeiro do ano. O primeiro do ano, então nós estamos sendo prestigiados em ser o primeiro entrevistado do ano. Vamos lá. Doutor Edmundo, eu queria começar para a gente falar sobre segurança pública. Depois nós vamos falar das coisas maravilhosas de Deus, né? Mas segurança pública, que é uma área que o senhor é expert na área. Nós estamos vendo aí um grande problema sério no Brasil hoje, não é de agora, um problema de muito tempo, mas esse agravou em Goiás de uns dias para cá, de uns anos para cá, a questão do sistema prisional. O que aconteceu ali naquela... Antigamente chamava CEPAIGO, né? Hoje chama POG, né? Penitenciária Odenir Guimarães, e tem um complexo ali. Explica para nós como é que funciona aquilo ali. Primeiro, a forma funcional ali. Não, em Goiás, hoje tem cerca de 20 mil presos em várias unidades prisionais espalhadas em várias comarcas do estado. A maior delas, dessa concentração de presos, é no complexo de Aparecida de Goiânia. Lá tem 5 unidades prisionais. Sim. Tem a penitenciária Odenir Guimarães, que é o antigo CEPAIGO, tem a casa de prisão provisória, onde o preso chega para cumprir uma prisão provisória até sair uma sentença definitiva. Tem a central de triagem, que é o primeiro local onde o preso é acomodado, é instalado. Tem o núcleo de custódia, que em tese é para presos com perfil de mais periculosidade, e tem o presídio feminino, 5 ali naquele complexo. E mais, um pouco afastado, tem a colônia agroindustrial. Pasmem vocês o nome, colônia agroindustrial. Por que eu estou dizendo pasmem? Porque essa colônia agroindustrial é o semiaberto. Então, um dos problemas terríveis que está acontecendo aqui em Goiás, ultimamente, é que os presos que estão indo para o semiaberto, eles estão ficando fechados, ou seja, bloqueados. Hoje tem cerca de 1.250, 1.300 presos cumprindo o semiaberto. Em tese, eles deveriam trabalhar durante o dia ou dentro das instalações do semiaberto, da colônia agroindustrial, ou seja, na agricultura ou na indústria, e à noite eles seriam recolhidos em alojamentos para dormir. Essa em tese seria isso. Seria isso. O que é que está acontecendo? Como o perfil dos presos ganhou uma, digamos assim, eles foram considerados mais perigosos agora, então... Mesmo estando nesse processo de semi-liberdade... De semi-liberdade, eles agravaram, então? Inventou-se uma nova modalidade aqui em Goiás, e aí é uma deficiência até do próprio Poder Judiciário, que começou a bloquear esses presos. Então, hoje tem mais presos bloqueados no semiaberto do que presos realmente em semi-liberdade. E isso agrava muito a situação. Esse problema do sistema prisional, como você bem disse, é um problema nacional. Aqui em Goiás, essas facções criminosas elas eram muito incipientes, porque nós fazíamos projetos de ressocialização. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui, fazer uma parte aqui. Qual que é o índice de morte nesses 2 últimos anos? E o que era, por exemplo, quando o senhor estava no sistema prisional? O que é o índice? Não, da última vez que nós assumimos o sistema prisional aqui em Goiás, porque nós fomos várias vezes gestor do sistema prisional goiano. Eu fiquei cerca de 15 a 16 anos da minha vida profissional dedicada ao sistema prisional. Mas nessa última gestão eu fiquei cerca de 2 anos e meio, 3 anos. Eu entrei lá final de 2011, saí em 2014. Em 2011, para você ter uma ideia, houve mais de 70 mortes só no antigo CEPAI. Mais de 70 mortes. 2011. 2011.
Quando foi em 2012 que nós já assumimos plenamente... Isso não era no Estado, não, era só lá no CEPAG. Só na penitenciária Aldenir Guimarães, números lá levantados, lá da época. Esse número caiu para 5. Quando o senhor assumiu? Em 2012. Em 2013, 7. E no estado todo, não só lá na penitenciária Aldenir Guimarães. Foi o período de menor fuga. O que foi o remédio? O que foi a situação? Explica para nós. O remédio é que nós começamos a fazer projetos ousados de recuperação de presos. O problema nosso é que a memória nossa é muito curta. A memória histórica do povo é muito curta. Mas, se você fizer um exercício de memória, você vai lembrar que nós fazíamos lá cadeiras de rodas, nós fazíamos tijolos, tínhamos plantações. Eu fui lá com o senhor numa safra recorde agrícola que o senhor teve lá. Mais de 2.000 toneladas de soja, milho. O senhor levou a Hering para lá? Montamos a Hering lá. Nós tínhamos indústria, fábrica de tijolos, inclusive para construção. Presos trabalhavam para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Então, nós fizemos um projeto ousado lá. Tinha indústria no semiaberto, fábricas de vela, fábricas de tecido, fábricas de sofá, uma série de trabalho, não é, que os presos realizavam. Nós tínhamos um projeto lá muito bonito, que a gente pegava madeiras apreendidas pelo IBAMA, pela Polícia Federal, e transformava em móveis. Nós chegamos a montar toda a instalação do Hospital do Câncer, por exemplo. Que chique, nós chegamos a construir creches. Então, os presos trabalhavam. Aqueles que não eram cooptados pelo crime organizado, que tem um grande contingente de presos que cometeram um crime passional e estão lá, porque a família sofre muito. Eles ganhavam um salário, um ordenado que nós pagávamos, eles tinham um dinheiro retido numa poupança, 70% para quando eles saíssem, eles não voltassem ao crime, tivessem condições de movimentar a sua vida, né? Cabeça desocupada é oficina do diabo. Então, eles passavam o dia trabalhando, nós fazíamos um projeto ousado. Nós chegamos a plantar lá, nós tínhamos plantel de gado, plantel equino, suíno. Eu lembro que quando o senhor saiu de lá, de cara assumiram com o gado, parece que roubaram, mataram o gado e tal, assim, uma grande parte, eu não sei hoje. Uma das primeiras coisas que aconteceu lá foi um incêndio na cozinha. Porque a comida era feita lá mesmo. Aí houve um incêndio na cozinha, teve que contratar uma empresa emergencial. Nós tentamos fazer licitações depois que nós voltamos e não conseguimos. Então, assim, foram todas essas medidas que nós adotávamos que praticamente zerou aqui em Goiás. Hoje, só o contingenciamento de presos, o confinamento de presos. Por exemplo, lá no semiaberto, nós estivemos lá acompanhando o CNJ, acompanhando o Poder Judiciário, o Ministério Público. Você não vê um pé de couve plantado, você não vê uma atividade, nem educacional, nem laboral, nem cursos de formação de capacitação profissional, num local em que deveria estar sendo isso. E outro, que no meu ponto de vista é o mais importante, nós abríamos lá para as igrejas. As igrejas levavam uma palavra. Nós chegamos, Davis, a distribuir mais de 30 mil Bíblias no período que nós estivemos lá. Bíblias e livros, outros livros da cultura universal, ou seja, as entidades religiosas tinham acesso lá. Total acesso. Espírita, evangélicos, católicos, a pastoral carcerária cumpriu um papel fundamental, cada um dentro da sua vocação. Então foi isso que tornou o nosso período, que foi um período longo. Nós praticamente não dávamos problema para o governo. Tinha notícia positiva. Hoje é só gerava renda para o governo, né? Gerava renda. Era menos despesa do governo. Diminuía o custo. Isso. Diminuía o custo consideravelmente da manutenção. Eu lembro que tinha muitos projetos, inclusive, tinha um grande amigo que trabalhou com o senhor, tinha muitos projetos, por exemplo, trazia muito dinheiro do governo federal para o sistema, né? Projetos ousados e tudo, né? Nós fomos buscar, por exemplo, um técnico da Embrapa para trabalhar lá conosco. Um técnico da Embrapa que capitaneou todos esses projetos de plantação lá e tal. Então, nós fizemos esse trabalho, foi um trabalho longo. Hoje, todas as notícias que chegam do sistema prisional são notícias ruins. Por exemplo, essa questão, essa repercussão dessa notícia agora, que saiu do semiaberto e tal,
nós já esquecemos, porque, volto a dizer, a nossa memória é curta. Houve problema em Rio Verde, houve problema em Santa Helena, houve problema em Jaraguá, houve problema em Anápolis, houve problema em Tubiara. Então, isso está sendo alastrado aqui. No meu modo de entender, uma das questões mais importantes é esse problema da falta de projetos sociais, que é a representação do Estado, não só do Estado repressor, mas do Estado protetor, do Estado provedor. Porque se o Estado não faz isso, as facções fazem. E ao fazer isso, elas dominam todo o contingente, toda a população carcerária, porque elas arrumam advogados para os presos, elas arrumam essas facções, banca comida lá na assistência família social para a família, uma série de providências que o Estado tem que fazer. Hoje a filosofia é a filosofia do confinamento, a filosofia da segregação total. Então, isso é fábrica de monstros, fábrica de loucos, porque hoje o preso está contido, amanhã estará contigo. Vigiar, né? Então nós, não é só por benevolência, não é só por benevolência do Estado, pastor, é por uma questão de segurança pública. Agora vamos voltar aqui com o pastor, por exemplo. Tem muita gente pregando, inclusive em cima dos púlpitos, que bandido bom é bandido morto, bandido não sei o quê. Nós, como ser cristão, como ser pessoas espirituais, nós acreditamos na transformação da pessoa, né? Claro. Que Jesus transforma o mais vil pecador. Há uma negação. Então essa filosofia que está arraigada na mente de grande parte dos brasileiros, eu vou falar do Brasil, é que bandido bom é bandido morto e tal, e essa coisa toda e tal, quer dizer, isso não é a mensagem nossa do Evangelho. O Davis, nós estamos chegando numa sociedade esquizofrênica, numa sociedade da vingança pela vingança, uma sociedade altamente conflagrada e violenta. Polícia contra a sociedade não confia no seu sistema de segurança pública, os presos, as facções digladiando entre elas, as pessoas matando os outros com requinte de crueldade. Toda hora você vê vídeos das pessoas fazendo vingança com as próprias mãos, matando, esfaqueando, cortando o pescoço, cortando a cabeça. Uhum. Por que isso? É porque a sociedade apostatou-se de Deus, apostatou-se da palavra de Deus. Bandido bom é bandido morto? Não. Bandido bom é bandido convertido. Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, é porque não conhece o carpinteiro. Quando conhece o carpinteiro, muda. Porque Jesus muda, Jesus transforma. Então, nós não podemos seguir nessa direção, dar tom a essa direção dessa sociedade altamente violenta, porque nós vamos parar onde? Como que foi aquela frase da filha do Billy Graham, que quando as Torres Gêmeas foram atacadas? Muito bem lembrado. Quando houve aquele ataque das Torres Gêmeas em Nova York, a filha do Billy Graham foi chamada ao programa de maior audiência nos Estados Unidos, um programa de entrevista como esse nosso. E lá, o entrevistador perguntou para ela de uma maneira até muito exaltada: onde estava Deus quando houve aqueles ataques e que vitimaram crianças, pessoas inocentes? Ela disse: olha, Deus estava no lugar onde a sociedade americana colocou ele. Ele é cavalheiro, ele não chega arrombando as portas, ele bate. E como expulsaram Deus das escolas, expulsaram Deus da sociedade, a sociedade se transformou numa sociedade de luxúria, de prostituição, de corrupção, então expulsaram Deus. Então ele está justamente onde vocês colocaram Deus. Eu digo aqui a mesma coisa. Por exemplo, são poucas igrejas hoje, já que é um programa também que tem muita audiência nas igrejas, nós, a igreja, abandonamos os presídios. Nós temos que ir lá, porque uma das palavras de Deus é o seguinte: estava preso e foste me visitar. Tratem os presos como se fossem vocês que estivessem presos, com eles. Mas nós, a igreja, abandonou também essa visão. O órfão, a viúva, né? Cadê o órfão, a viúva, o doente. Né? Você sabia que a maioria dessas pessoas que estão lá no sistema prisional, 76% são jovens de 18 a 29 anos, em formação. Muitos deles hoje são filhos de diáconos, de presbíteros. Olha os nomes das pessoas. Davi, Josué, Moisés, Mateus,
Lucas, são pessoas que são, às vezes, filhos de pastores, por causa do vício das drogas. O problema das drogas no Brasil é um problema muito sério. É um dos países de maior consumo de drogas, além de ser, geograficamente, o corredor das drogas na América do Sul. E aqui em Goiás, porque nós temos Brasília aqui ao lado, Odeilson, é um mercado muito atrativo para essa questão das drogas. Então não é simplesmente a ferro e fogo, matando, que nós vamos consertar isso aí. É um problema muito maior, muito mais abrangente. Resumindo, nós precisamos orar por nossa nação, pelo sistema, pelo Estado, né, de direito nosso hoje. E a igreja tem que clamar mesmo e também agir, né? Oração é orar com ação. A igreja cumpre o seu papel, mas o Estado também tem que cumprir o seu papel, porque nós não podemos isentar o Estado do seu papel. O Estado brasileiro... O Estado de direito, né? O poder constituído. O Estado brasileiro tem sido ineficiente no problema de segurança pública. É grave. Eu vi as imagens, eu estive lá, eu tenho o cheiro da cadeia, eu conheço por dentro e por fora, eu trabalhei lá e sou acionado cotidianamente. Eu vi as cabeças sendo decapitadas, os corpos sendo queimados. Eu tive acesso a todas essas informações. Eu vi presos gritarem lá que lá era o inferno, era Satanás. Eu vi isso. Então nós estamos vivendo aonde? O Estado primeiro tem que impor ordem. Respeito, né? Respeito. Tentar separar o máximo possível essas facções, essas lideranças negativas. E levar projetos sociais. Esperança. O homem sem esperança, ele vira um animal. É o que está acontecendo lá. E tudo manietado, tudo manipulado pelas facções dos grandes traficantes. E o grande traficante mesmo, ele não está lá. Não está lá, né? Ele está tranquilo, observando toda e às vezes apoiado por grandes autoridades, né? Porque hoje, senadores perguntaram para o Marcola se eles não iam colocar representantes dessas facções nas eleições. Ele disse, olha, nós vamos colocar alguns, mas nós temos uma estratégia muito melhor. Perguntaram para ele, qual que é, Marcola? Ele disse, nós compramos aqueles que se elegem. Então, eles têm bancada. Que isso? Bancada. O Brasil está se transformando no México, no México. A mexicanização do Brasil. O afronta... do El Chapo lá e tudo. El Chapo e companhias limitadas. Eles estão... misturou, né? Misturou a sociedade. Então, é preciso haver toda uma concertação, um novo pacto social no Brasil para começar a melhorar essa situação. Eu saí lá do sistema prisional ontem com um misto de tristeza e de indignação por ver a situação que está chegando. Porque hoje já quase não sensibiliza mais você ter 9 pessoas mortas. Eu acabei de falar aqui que em 2011 foram 70, porque a nossa memória é curta. Ninguém lembra mais. 2012 já foi 5. 2012 diminuiu. 7. No estado todo. 14. Aí depois estourou o negócio novamente. Né? Pastor, doutor Edmundo, eu quero agradecer a presença do senhor aqui. É muito honrosa e nos instrui muito, entendeu? E quero contar com o senhor nos próximos programas para a gente continuar brigando aí. Estou sempre à disposição e que nós, a sociedade de Goiás, possamos esperar nesse ano de 2018 uma recuperação e uma ação do governo mais eficiente na área da segurança pública e do sistema prisional.